No programa de hoje, saiba da polêmica do beijo em bares de Campinas. No personagem urbano, vamos conhecer a rotina de um triatleta de Americana. Se aproxima a maratona dos vestibulares de inverno. Coordenador de cursinho dá dicas para quem quer se sair bem. O X da Questão fala sobre educação financeira. Saiba das novas medidas adotadas pelo governo para a poupança e como fazer o seu dinheiro render. E no Sala de Cultura, cresce o interesse do público por musicais. Olá, começa agora mais um Espelho Urbano. Bem-vindos à sua revista eletrônica. Uma nova técnica tem revolucionado o tratamento da dislexia. É um programa de computador que utiliza jogos para atrair a atenção dos pacientes. A repórter Mariana Moura conta mais sobre essa novidade. Ana tem o som do N, do N só, né? Sem o H aqui. Dificuldades com a leitura e a escrita. Estes são sintomas comuns encontrados em crianças e adolescentes com dislexia. É apenas um dos transtornos de aprendizagem. O diagnóstico e tratamento não são simples e exigem paciência. Já são diversos os métodos e as técnicas utilizados para ajudar crianças e adolescentes com dislexia. Entre eles, este software de computador que já trouxe bons resultados. O programa foi desenvolvido durante tese de doutorado da fonoaudióloga Cíntia Alves Salgado. Ele é o chamado atrativo moderador, que por meio de jogos combina velocidade de leitura, nomeação e habilidades na escrita. Amarelo, verde, vermelho, amarelo. São atividades em que vão ter palavras, né, contendo atividades auditivas e visuais em que a criança vai relacionar os sons. Por exemplo, ela vai ver algumas figuras e aí ela vai ouvir o som dessas figuras e ela vai tentar identificar quais são as palavras, por exemplo, que rimam ou as palavras que começam igual. 31 crianças foram avaliadas e apresentaram melhora significativa em habilidades de linguagem, pré-requisito para que a leitura aconteça. Crianças que não conseguiam, por exemplo, produzir palavras que rimam ou identificar a rima, que são coisas que crianças pequenas fazem, depois da intervenção elas começaram a identificar, a produzir. Por ser mais sistemático, ele é mais eficaz até no tempo que vai se gastar para fazer essa intervenção. Então, geralmente, algumas habilidades são maximizadas em um menor tempo possível. O desconhecimento é apontado como o principal fator para as dificuldades enfrentadas. O diagnóstico, em sua grande maioria, é tardio. Entre outras consequências, as crianças com dislexia sofrem com autoestima baixa e preconceito. É o caso de Vinícius, diagnosticado disléxico no final do ano passado, aos 11 anos. Eu acho que as pessoas, elas não sabem o que é e elas julgam por não saber. Eu devia prestar mais atenção que ficar julgando as pessoas. Falta informação. Falta muita informação. E de Isabela, que descobriu que tinha dislexia também com 11 anos. Quando eu estava no prézinho, minha diretora falava que eu tinha problema. Ela falava que eu não fazia nada, que eu era muito vagabunda. Mas nunca foi por causa da dislexia. E quando eu cheguei lá, os garotos zoavam muito de mim e eu ficava muito chateada. Por enquanto, o software só pode ser utilizado com o acompanhamento de um profissional, mas projetos futuros vão permitir que ele seja manipulado na presença de pais e professores. Está me ajudando muito, conheci muitos amigos e isso vai ser para sempre, eu acho, é muito bom. Eu fico pensando que passou. Agora é nova vida e eu estou bem melhor, não sofro bullying mais. Nossa, com esse tratamento está muito mais melhor tudo. Foi a melhor coisa que apareceu na minha vida. Vontade de aprender não falta. Basta fazer da dificuldade uma lição de aprendizado. E ainda falando sobre educação, se aproxima a maratona dos vestibulares de inverno. A repórter Larissa Strass traz algumas dicas aos vestibulandos. Olá, Larissa! Olá, Vanessa! É isso mesmo, com a chegada do inverno, muitos estudantes começam a se preparar para os vestibulares do meio de ano. Nesta fase, eles devem ficar atentos ao noticiário e revisar as provas dos anos anteriores. Para falar sobre outras dicas para o vestibular, falamos hoje com o coordenador e professor de cursinho, Marcelo Play. Marcelo, como os alunos devem se preparar para essa fase do vestibular? Tudo bem, Larissa? Eles já começaram a se preparar, né? Naturalmente, esse preparo é anterior. Agora, no meio do ano,
provavelmente o aluno que presta já é um aluno que fez a prova e não teve sucesso no final do ano anterior. E quais são as dicas gerais, né? Controle emocional, físico e mental. O preparo de repertório em termos técnicos, eu quero acreditar, já adquiriu. Então esse é um que já ficou para trás. Agora, se ele conseguir se controlar emocionalmente para encarar a prova de frente, para acreditar que ele vai conseguir, né, com um bom repertório que ele já adquiriu e cuidando da saúde, né, não deixando de lado a boa alimentação saudável, boas noites de sono e um descanso, né, e sempre meio que mediado também, meio que intercalado com estudo, né, não pode deixar de estudar de forma alguma. Ele vai conseguir. E se não conseguir no meio do ano, vai ter o final do ano de novo, né? E sem a concorrência dos formandos, pode-se considerar que o vestibular de meio de ano é mais fácil do que o de verão? Como o candidato pode tirar vantagem disso? A prova não é mais simples, ela é tão difícil quanto aquela que aconteceu no final do ano. O que acontece é que, via de regra, o número de candidatos que pretendem ocupar as vagas é menor. Então a concorrência fica menor. Posto isso, aí consegue o sucesso até o aluno que não está tão brilhantemente preparado. Ele consegue a vaga com mais facilidade no meio do ano do que comparado ao final do ano. Muitos candidatos prestam o vestibular de inverno como forma de treinamento para os vestibulares de verão. Essa prática é aconselhável? As provas nunca fazem mal, né? Então os cursos pré-vestibulares já oferecem os simulados e naturalmente nada melhor do que a prova de verdade. Então se o aluno faz essa prova como uma espécie de treineiro, é muito vantajoso. Ele tem o primeiro contato e ele não é pego de surpresa se preciso for fazer a prova de final de ano. Muito obrigada pela participação, Marcelo. Larissa Strassi para o Espelho Urbano. Muito obrigada, Larissa. Muito obrigado, professor. Não perca no próximo bloco. O X da Questão dá conselhos de como cortar gastos e fazer seu dinheiro render. O Espelho Urbano volta já. O governo anunciou recentemente novas medidas para quem quer investir na poupança. Embora seja um dos investimentos que tragam mais segurança, é necessário saber o que essas mudanças representam. Saiba mais agora no X da Questão. Olá, o X da Questão de hoje vai falar sobre educação financeira. Nós vamos conversar com o professor Adilson Bassan, que é do Centro de Economia e Administração da PUC Campinas, e ele vai nos ajudar a entender melhor como funcionam as novas medidas do governo e dar dicas para organizar melhor a nossa vida financeira. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que o senhor começasse falando quais são essas novas medidas do governo e como elas funcionam. Aconteceu o seguinte, o governo reduzindo a Selic, os títulos públicos ou também as outras aplicações voltadas para os CDBs começaram a não ser mais vantajosos. Por quê? Porque eu tenho impacto de imposto de renda nesses fundos, eu tenho também taxa de administração e com isso nós tivemos uma migração do dinheiro desses fundos para a poupança. Bom, se nós tivermos essa migração dos fundos para a poupança, a vantagem seria o quê? Bom, na poupança nós não temos imposto de renda e também não temos taxas de administração. O governo que utiliza os títulos públicos para se autofinanciar, tá? O título da dívida pública, ou seja, ele vende os títulos para pegar o dinheiro e para financiar o país, pagar o que ele precisa. O governo poderia ficar sem o dinheiro. Então foi essa relação. Ele teve que reduzir a Selic para forçar o banco a também diminuir taxas de juros. Consequentemente, as aplicações financeiras também sofreram uma redução dos juros pagos. Com isso, a poupança foi um pouco mais vantajosa. E em relação à poupança, exatamente esse assunto, isso gerou muita dúvida na população, que não sabe se de fato
é um bom investimento ou não. Nós ouvimos alguns jovens aqui da PUC mesmo que fizeram algumas perguntas para o senhor em relação a isso. Vamos assistir a primeira? Vamos lá. Qual é o melhor lugar onde a gente pode guardar o dinheiro? Porque a poupança hoje não é um bom investimento mais, né? Então, assim, qual seria a melhor opção para fazer o dinheiro render na conta, no banco, corrente? Aí nós estamos equivocados. A poupança, sim, é um bom lugar para colocar o dinheiro ainda, tá? Bom, o primeiro ponto é pensar que eu tenho que ter mentalidade de investidor, ou seja, poupar, independente se ser na poupança ou qualquer outra aplicação. Mas aí nós vamos observar o seguinte, qual é o meu recurso financeiro para aplicar? Bom, está sobrando R$100, R$50 por mês, eu vou colocar esse dinheiro onde? Na poupança. A poupança é bem-vinda, sim. Justamente porque, olha, por alguns imprevistos, se eu não tenho dinheiro na poupança, eu vou buscar de onde? Tudo bem que eu posso ter um investimento na bolsa, um investimento em alguns fundos, mas se eles não estão num bom momento para ser resgatados, a poupança sempre é válido. Tá? E é importante salientar também que com essa mudança do governo, o impacto não é tão forte assim para a população. Então, a dica realmente até para o pessoal aqui é continue investindo, independente se for na poupança ou não, continuar investindo. Hoje em dia, por causa das notícias, o que seria melhor investir? Seria continuar na poupança ou investir em bolsa ou título do governo? Primeiramente, antes de falar do título do governo e falar de bolsa, vamos tentar dar uma visão geral. O que é o título do governo, o título público? O governo ele emite um título porque o governo precisa de dinheiro. Então ele vende esse título para a população, para a empresa, tá? Para arrecadar dinheiro e poder fazer o quê? E poder dar continuidade na infraestrutura do próprio governo, pagar servidor, pagar o que ele precisa. Bom, os títulos do governo têm um vencimento de longo prazo. E eu gosto muito do título do governo. Bom, nesse momento que a gente pode pensar em diversificar um pouco o nosso dinheiro. Se eu não tenho muito dinheiro, eu vou direto para a poupança. Então, mensalmente eu coloco meu dinheiro na poupança. Se eu tenho um capital um pouquinho maior, posso ir para o título. Quanto custa um título hoje? Em média, R$ 2.300, R$ 2.000. Tá? Nós temos títulos nessa faixa também. Mas o governo nos favorece comprar 20% do título. Então eu compro o título para uma data de resgate futura e vou ter o quê? Um rendimento. E a bolsa? Bom, bolsa também seria interessante. A bolsa é uma renda variável. Você pode colocar o seu capital lá, por exemplo, colocar 1.000 e você tirar 900. Tem um risco maior. Ela paga mais também no momento de boas, vamos dizer, de bons ganhos, mas nós temos risco. Então, por que não pensar em diversificar? Tá? De repente, se eu tenho apetite pelo risco, vou um pouco na bolsa, eu quero projetar minha aposentadoria, vou no título, mas não esquecer da poupança. Por quê? A bolsa pode estar ruim, o título é para longo prazo, por exemplo, 2025, 2035. E eu tenho a poupança, por exemplo, para suprir as necessidades. Aconteceu um imprevisto na família, vou tirar da onde? Da poupança. Eu guardo num cofrinho mesmo, mas eu devia realmente colocar numa poupança. Eu prefiro comprar as coisas à vista, eu não gosto muito de estar parcelando, no máximo 2 vezes mesmo. Eu tento, aí eu guardo embaixo das minhas roupas, aí eu vou precisando para pagar alguma coisa, eu pego. Eu guardo na poupança, assim, ultimamente está sendo só na poupança e quando eu tenho a possibilidade de guardar em casa, eu guardo também. É interessante a gente observar que cada um tem o seu jeito. Eu acho que cada um deve criar a sua regra. Mas o importante é, você receber o dinheiro no final do mês, você ser a primeira pessoa a se pagar. Se você projetar 10%, 20%, você guarde. E o que sobrar, aí sim você vai pagar suas contas e projetar. Pensa, olha, tiro 10%, o que sobrar é o salário que eu tenho, é o dinheiro que eu tenho para passar o mês. Temos que pensar dessa forma. Entendi. E assim, agora em relação à compra fácil, tem uma pergunta que eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender como que é a melhor forma da gente se segurar quando vê uma promoção, alguma coisa. A pergunta é exatamente sobre isso, vamos ver? Vamos lá. Como hoje tudo é muito fácil, né? Conseguir crédito crédito é mais fácil do que, ainda mais se você é universitário, você consegue mais fácil. Se tem algum jeito da gente tentar se controlar, tipo os jovens de hoje. Bacana. Nós precisamos fugir da tentação. Se está tudo muito fácil e eu não tenho como gastar, ou seja, eu estou numa situação inclusive delicada, por exemplo, evitar e sair. Evitar ir ao shopping. Estou com dívida, eu vou no shopping para quê? Para passear, corro mais tentação. Se eu não posso com a tentação, vou fugir delas. E o crédito hoje está realmente aberto para todos. Então tentar evitar aonde eu tenho a tentação. Entendi. Prestar atenção nisso e se segurar, Sim, pensar antes de comprar, né? Com certeza. É aquela perguntinha bem básica que você se faz mesmo. Olha, eu preciso ou eu quero? Se eu responder eu quero, então vou deixar de lado, não vou comprar. Se eu preciso, de repente eu vou fazer esforço para poder comprar, por necessidade mesmo.
Tá certo, professor. Obrigada pelas dicas. Bom, o X da Questão vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença do senhor. Eu que agradeço. E o senhor quer deixar algum contato, acrescentar mais alguma coisa? Só para comentar, nós falamos de investimento muito aqui na própria PUC e na minha prática de formação operando no mercado de ações. Os alunos da PUC que quiserem estar mais interagido com o mercado financeiro e investimentos, pode vir com a gente. Tá okay? certo. Obrigada, professor. Até a próxima. Veja a seguir, é proibido beijar. Esta é a nova regra de alguns bares e restaurantes de Campinas. O Espelho Urbano volta em instantes. Alguns bares e restaurantes de Campinas estão proibindo o beijo entre os clientes. No mês dos namorados, saiba como fica essa situação. A repórter Rosimeire Souza dá os detalhes. A palavra beijo é originada do latim e corresponde ao toque dos lábios com qualquer coisa, normalmente uma pessoa. O beijo é uma forma de carinho, afeto, reverência e demonstração de sentimentos. Mas alguns bares e restaurantes de Campinas estão inovando para evitar cenas de carinhos explícitos entre seus frequentadores. A estratégia chama a atenção pela criatividade. Tente imaginar a cena. Você sai com o seu namorado, com aquela pessoa que você está conhecendo. Vão para um bar ou um restaurante, bebem, conversam e na hora do tão esperado beijo você é interrompido por este cartão. A ideia surgiu de uma festa junina que eu estava passando e vi um correio elegante sendo entregue. Aí eu falei, opa, a maneira mais simpática de informar os nossos clientes a moderação, né? Pedir o não excesso do beijo. Qual foi a reação de vocês ao receber esse cartão? Foi meio inesperado, né? Porque a gente frequenta muitos bares aqui também e a gente nunca foi abordado assim. Vocês deixariam de frequentar o bar por causa disso? Não, de forma alguma. Se a gente for ver mesmo a intenção, né, do bar ou de outros bares, é a preocupação, né? Porque é um bar familiar, a gente vê que muitas vezes as crianças estão próximas, né? Pessoas mais idosas, então eu acho importante isso sim, o respeito à pessoa. E muitas vezes os casais acabam assim, na empolgação, no calor do momento, esquecendo, né, que estão em um local público, né? Muitos frequentadores não se importam com a abordagem do correio elegante, mas existem aqueles... Nós tivemos apenas um caso, né? De um rapaz que não gostou, se sentiu ofendido, realmente insultou o nosso gerente, passou um pouco dos limites, mas perto de tantos outros que já foram abordados e ficaram felizes com o cartão, pediram para autografar. Com o elevado número de estabelecimentos que têm proibido o excesso do beijo entre os casais, Júnior dá a sua versão. A abordagem aos casais, ela sempre existiu. O assunto nunca foi comentado. A ideia do cartão, ela realmente é única, eu não conheço em nenhuma outra casa. Então despertou a curiosidade e a atenção de todos. Mas com a proximidade do Dia dos Namorados, o clima de romantismo toma conta dos corações. No Dia dos namorados em específico, o cartão ele é suspenso. Mas pedimos a moderação. Corrida, ciclismo, natação. São 3 modalidades de esportes que se reúnem em uma só, o triatlon. Em Americana, um atleta se prepara para o Ironman, a mais conhecida competição desta modalidade. O repórter Júlio César conta esta história. Você pode resumir o Ironman em uma palavra só? Superação.
rotina diária de um triatleta profissional definitivamente não é fácil, principalmente a de Fred Alves, que nada, pedala e corre todos os dias da semana, além de trabalhar como engenheiro na prefeitura de Americana. Porém, nem sempre foi assim. No começo, aos 17 anos, Fred era ciclista profissional e conseguia conciliar o esporte com a faculdade, que foi paga através dos prêmios ganhos nas competições. Comecei na escola municipal, no juvenil, no ciclismo, entrava em campeonato paulista. Meu primeiro campeonato foi dentro da Unicamp, chamava Copa Mendelec de ciclismo. A partir daí eu comecei a fazer as provas do Campeonato Paulista de Ciclismo, Campeonato Brasileiro de Ciclismo e aí por diante acabei fazendo outras provas aí, até sul-americano, entendeu? Peguei seleção brasileira também, mas fiquei no meio que uma saia justa aí, ou ia para o Mundial, ou me formar, ou com 18 anos eu tirava o carro, tirava a carta de carro e tinha um carro. Antes de ingressar-se no triatlo, Fred passou por outros esportes, como o mountain bike e o duatlo. Fiz 2 anos, 1 ano e meio, para quase 2 anos de duatlo, né? Que duatlo é corrida mais ciclismo, então você começa uma prova de corrida, passa para a prova de ciclismo, depois você volta na prova de corrida novamente. Fiquei 1 ano, praticamente 2 anos. No final de 2 anos que eu estava no duatlo, consegui uma vaga mundial que foi em Corner Brook, no Canadá. E passando essa fase aí do mundial, voltei aos treinamentos e tive uma lesão no músculo da panturrilha. E eu tive que romper o gastrocnêmio, eu acabei ficando 40, 45 dias sem treinar, sem poder pedalar e sem poder correr. Nesse meio tempo eu acabei fazendo aulas de natação, já fiquei bem psicologicamente assim, até meio abalado, falei, pô, agora eu vou ter que parar de treinar, enfim. E aí fiz inscrição, comecei já a nadar todos os dias, falei, eu preciso melhorar minha técnica. Tinha uma natação bem ruim mesmo, aí comecei a nadar todos os dias, peguei bastante experiência na natação. A partir do momento que eu vi que eu já tinha uma segurança boa na água, né? Até porque a gente não nada em piscina, nada em represa, em mar. Aí logo depois de 4 ou 5 meses eu já fiz minha primeira prova de triatlo. Então essa foi minha transição. Então praticamente acabei começando minha primeira prova de triatlo foi em 2007, final de 2007 para 2008. Além das dificuldades que os atletas encontram com a falta de equipamento, a falta de dinheiro, falta de outros recursos básicos, quais são, para o seu ver, as outras dificuldades que tem? Olha, se tratando de triatlo, é bem tranquilo assim. Para você fazer o que eu vejo, tirando essa parte de patrocínio, investimento, ter material, o local de treinamento. No triatlo, a maioria das pessoas tem bastante acesso até a piscinas. Tem piscinas públicas, no caso da nossa cidade aqui Americana, existem várias piscinas públicas, 2 delas aquecidas. Quem não tem acesso à piscina pública, ou não tem horário em piscina pública, acaba fazendo em escolas particulares a natação. A parte do atletismo no triatlo, o pessoal costuma treinar alguns treinam em esteira, finais de semana acaba treinando em parques fechados ou até mesmo estrada de terra. E quando o assunto é Ironman, Fred Alves participará novamente da competição no dia 27 de maio, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Vou fazer agora o 3º Ironman, final do ano faço um 2º Ironman fora do Brasil, então esse ano vou acabar completando o 4 Ironman, né? E futuramente, acabando esses 2 Ironman ano que vem, eu penso em acabar um Ultraman, que é uma etapa depois do Ironman. Qual que é a diferença do Ironman para o Ultraman? O Ironman nós nadamos 3.800 metros, pedalamos 180 km e corremos 42 no final, é uma maratona no final, né? E o Ultraman já é dividido em 3 dias. Primeiro dia nada 10 km, pedala 144. No segundo dia pedalamos 284 km e no último dia corremos 84, que seria 2 maratonas. A seguir, o Sala de Cultura mostra o sucesso do rock na terra do rodeio. E a maior procura por musicais. Fique ligado, Espelho Urbano volta já.
Os musicais estão cada vez mais populares. As grandes produções estão vindo para o país e têm atraído o público geral e também os músicos. Confira na reportagem de Caroline Pereira os reflexos do aumento dos musicais. Os musicais estão ganhando cada vez mais força no Brasil. Só no primeiro semestre de 2012, pelo menos 6 superproduções da Broadway estão em cartaz nas grandes capitais. São eles Hair, Priscila, Rainha do Deserto, Cabaré, Xanadu, Fame e A Família Addams. Mas para acompanhar este crescimento é preciso ter profissionais qualificados. Principalmente o musical, ele muda as emoções conforme cenas. Às vezes você está numa cena feliz, já vem um triste, às vezes só pela melodia, pela música, ou até mesmo pela atuação, ou a dança, né? Então ele dá para você se mostrar de todas as formas possíveis que um ator tem para passar. Hair, Cabaré, Mamma Mia, A Família Addams. Os musicais são muitos e estão invadindo o Brasil, conquistando muitos fãs por aqui. O sucesso é tanto que essa escola de dança em Campinas ensina somente a coreografia dos musicais aos alunos. Eu não era muito chegada a musical, só que eu assisti uma aula e eu fiquei super apaixonada. Eu gosto bastante de musical porque ele envolve um pouco de cada uma das coisas, de atuação, canto e dança. A técnica em si do musical, a dança não é tão difícil, mas fica complicado quando você tem que cantar junto. O musical ele exige muito do artista, ele precisa cantar muito bem, interpretar muito bem e dançar muito bem. Precisa ser um artista completo. A ideia deste curso de musical começou como uma atividade durante as férias, mas devido à alta procura e à boa fase dos musicais, o curso tornou-se regular. E a gente começou com Chorus Line, aqui a gente já fez Mamma Mia e estamos agora trabalhando Chicago. Para a professora, trazer os musicais de fora para o Brasil é trazer uma cultura que o brasileiro desconhece. Acho que por estar traduzido e o público entender a história, tudo, tá encantando mais gente, né? E graças a Deus estão trazendo não só para o Brasil, mas como para Paulínia, que é uma cidade aqui do lado, então tá abrangendo bastante público da região. Nos teatros da região, os musicais também têm ganhado papéis de destaque. Em abril, a Escola de Artes de Jaguariúna remontou o espetáculo Mamma Mia e reuniu mais de 250 pessoas entre atores, dançarinos, banda e produção. Então, Mamma Mia veio de um workshop que a gente teve uma duração de 2 meses, mais ou menos, e de ensaios todos os domingos. Foram bem cansativos, assim, mas que a recompensa veio depois com os aplausos. É muito gostoso, é muito prazeroso mesmo poder contribuir com a alegria das pessoas. Na reportagem de Thiago Oliveira, veja que na terra da Festa do Peão, o sertanejo não é o único que faz sucesso. Com 200 mil habitantes, Americana, localizada na região metropolitana de Campinas, sempre sobreviveu do mercado têxtil, mas, nos últimos anos, a cidade fundada por aventureiros da América do Norte vem sofrendo um novo boom econômico. Esse dinheiro não vem das fábricas, mas sim da popularização dos rodeios no país. A Americana é dona da segunda maior festa do peão do Brasil, que em 2011 teve um faturamento de cerca de 100 milhões de reais e um público estimado de 240 mil pessoas. Mas será que a cidade de Americana, como muitas do interior paulista, só vive de música sertaneja? Para Vinícius, disc jockey e proprietário de uma casa de shows em Nova Odessa, não. Em 2011, ele realizou uma festa rock no mesmo período da festa sertaneja. A gente faz uma análise constante e percebe que nesse período de festa do peão de Americana, que é a segunda maior do Brasil, acredito eu, as casas do nosso ramo, do entretenimento, acabam sofrendo com um déficit de público, e a gente procurou traçar um plano para trazer pessoas que não estavam tão interessadas nesse universo de rodeio, de sertanejo universitário, para vir para uma festa que tem uma música alternativa, que tem uma música diferente do que é executado em festas de peão. Além da festa, Vini é padrinho do grupo Na Calma, que também realizou um evento no mesmo período da festa do peão.
Formado por diversos artistas, ele tenta trazer todas as vertentes da música eletrônica para a região. O projeto Na Calma ele nasceu assim com a ideia de juntar um coletivo de artistas, DJs, músicos, produtores de festas, fotógrafos, para tocar um som diferente, para tocar o som que a gente pesquisa normalmente, que é voltado para um som mais alternativo. Para a Cello, realizar um evento no mesmo período da festa é algo difícil, mas que traz bons resultados. A gente sabe que é difícil competir com a Festa do Peão. Normalmente as baladas assim dão um público baixo mesmo por causa da festa, né? Então, já que vai ter um público baixo, vamos fazer uma festa que Na Calma já vinha acontecendo há 3 anos. Então já tinha um certo público assim de rotativo, 150 pessoas em média. Já para Thiago Armenengol, integrante do projeto, o que importa é fazer música com amor e dedicação, independente do estilo. A arte, a cultura, a música vai muito mais além do que isso. Então a gente trazendo isso, né, uma música bem alternativa, diferente do que a gente está acostumado, né, como você disse aqui na terra da Festa do Peão, talvez provoque uma coerência das pessoas de buscar uma cultura nova. E por isso para mim é isso que é bom. O Espelho Urbano vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.